Fala galera do canal Mais Gel, aqui é o Professor Caju e eu vou fazer essa collab aqui com o Professor Lobão, trazendo algumas dicas de matemática para a prova do Enem de vocês, que tá bem pertinho aí, galera. E eu trouxe aqui então algumas dicas. Olha só, eu vou resolver com vocês duas questõezinhas, mas a questão ela é só um gatilho, né? Um gancho para a gente ver algumas dicas de acelerar o cálculo. Olha só, a questão já tá na tela aqui, são duas questões de regra de 3, mas elas são bem simples. O que eu quero é mostrar para vocês uma maneira de acelerar o cálculo. Então fica comigo, tenta fazer as questões antes, deixa eu botar aqui, ó, essa é a primeira questão. Tenta resolver aí que eu vou mostrar para vocês a dica de acelerar o cálculo. Vamos lá, ó. Então nesse caso aqui nós temos uma questão que fala que num banho de 15 minutos com o chuveiro aberto, nós gastamos 135 litros de água. Então olha só, em 15 minutos, vou botar aqui, nós temos 135 litros desperdiçados. É muita coisa, né, galera? O Daniel resolveu reduzir o seu banho para 9 minutos, obtendo assim uma economia de água a cada banho. Então, se 15 minutos gastam 135 litros, nós perguntamos agora, em 9 minutos, vai gastar quantos litros? Aqui assim. Então, se Daniel tomar apenas um banho por dia, em um mês ele vai ter economizado quanto? Então ele quer economia em um mês. Então aqui nós temos uma regra de 3, galera, porque o tempo de banho é proporcional à quantidade de água que nós iremos gastar. Se a gente toma um banho com mais tempo, olha só, botei essa flechinha só para representar aqui, ó, estou pensando, mais tempo eu vou gastar mais água. Então quando a gente tem duas grandezas que são diretamente proporcionais desse jeito, né? Quando uma sobe, a outra sobe também, a gente pode fazer a regra de 3 direta. Então aqui no caso eu vou fazer a regra de 3 direta, multiplicação cruzada, bem simples, todo mundo conhece. Mas como eu posso aumentar aqui a minha velocidade de cálculo, acelerar o meu cálculo ao invés de fazer a regra de 3 aqui, multiplicação cruzada? Galera, olha aqui, ó, eu vejo que pouca gente sabe dessa manha, mas a manha é a seguinte: numa regra de 3 direta, nós podemos aqui, na coluna, galera, na coluna, nós podemos simplificar antes de efetuar o cálculo. Olha só, o 15 e o 9 eu não posso simplificar por 3, então eu posso fazer isso, ó. Eu simplifico direto aqui por 3, vai sobrar o 5. Deixa eu apagar essa flechinha aqui, ó. Essa aqui também. Eu vou simplificar por 3, vai sobrar o 3. Então vejam que eu já diminuí os números que eu vou ter que efetuar os cálculos aqui. Isso acelera a minha velocidade de cálculo. Assim como eu posso simplificar na coluna, galera, eu poderia simplificar aqui também, mas como tem um X aqui, uma interrogação, não dá para simplificar nessa coluna aqui, né? Mas eu também posso simplificar na linha, galera, na linha. Olha aqui, ó. Esse 5 que sobrou aqui com o 135, eu também posso simplificar por 5. Então vamos lá, ó. Simplificando por 5, esse cara sobra 1. Simplificando por 5 esse aqui, vamos ver, ó, eu quero fazer 135 dividido por 5 e quero fazer de cabeça. Como é que eu faço de cabeça uma divisão por 5, galera? Sempre que aparecer na hora da prova uma divisão por 5, a gente pode multiplicar por 2 em cima e embaixo, que a divisão vai sair como mágica. Olha aqui, ó, 135 vezes 2. Dobrar um número é algo que a gente tem que saber fazer, né? Ó, o dobro de 135, eu penso assim, é dobro de 130, que é 260, e o dobro de 5, que é 10. 260 mais 10 dá 270. E embaixo, ó, 5 vezes 2 dá 10. Vejam que agora essa divisão é barbadinha de fazer, ó, é 27. Então, ao pegar o 135 e dividir por 5, eu consigo fazer de cabeça simplesmente fazendo o quê? Multiplicando por 2 e dividindo por 10. Só isso. Pega o 135 vezes 2, 270, divide por 10, 27. Então, dividir por 5 deu 27 aqui. Então, agora com essas simplificações que eu pude simplificar na coluna e na linha, vejam que agora minha regra de 3 ficou mais enxuta. Eu vou fazer a multiplicação cruzada.
só que agora ficou o número 1 aqui, então ficou 1 vezes interrogação da própria interrogação, e aqui ficou 3 vezes 27. Galera, 3 vezes 27 eu vou fazer também de cabeça. Faz assim, ó, 3 vezes 20 dá 60. E 3 vezes 7 vai dar 21. Então, 60 mais 21 vai dar 81. Então, eu boto 81 aqui assim. Vejam só, né? Multipliquei aqui, 1 vezes interrogação deu interrogação. Multipliquei aqui, 3 vezes 27 deu 81. E como a interrogação está na mesma coluna do litros aqui, isso aqui é litros. Agora, a gente tem que interpretar esse número, galera. Esse número representa o quê? Representa o meu gasto com 9 minutos de banho. Mesmo que eu tenha feito toda essa simplificação, o resultado continua sendo a quantidade de água que eu gasto em 9 minutos de banho. Então isso aqui eu gasto em 9 minutos. Só que a questão que é quanto que eu economizo. Então vamos ver, ó. Eu gastava 135, passei a gastar 81, então eu efetuo a subtração desses dois valores para achar quanto que eu estou economizando a cada banho. Então vamos lá, ó. 5 menos 1 vai dar 4, daí 13 menos 8 vai dar 5. Então eu economizo 54 litros a cada banho. Só que eu vou fazer, ó, o cálculo de um mês. Eu tomo um banho por dia. O mês tem 30 dias e eu quero, então, em um mês. Então, eu pego esses 54 e multiplico por 30. Galera, multiplicar por 30 de cabeça, como é que eu faço? Ó, eu faço primeiro 54 vezes 3, depois eu adiciono esse zero. E como é que eu faço 54 vezes 3 de cabeça? Eu pego 50 vezes 3, dá 150, e 4 vezes 3 dá 12. 150 mais 12 dá 162. Mas, galera, esse 162 aqui é o resultado de 54 vezes 3. Eu ignorei o zero, né? Agora eu boto o zero aqui. Então, essa aqui é minha economia total. Gabarito é letra alfa. Era isso que a questão queria. Então, vejam que a questão, ela tinha todo um raciocínio, mas o grande lance que eu queria trazer para vocês era essa simplificação que a gente pode fazer numa coluna da regra de 3 direta e na linha da regra de 3 direta. Sempre pode fazer isso numa regra de 3 direta, galera. Sempre. E isso economiza muito tempo. Olha o pouco de cálculo que eu fiz. A regra de 3, ela foi resolvida aqui, ó. Eu nem precisei fazer uma equação, passar para o outro lado dividindo e coisa tal. Simplifica direto aqui. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Agora vamos para a questão de número 2. A questão 2 que eu que inventei para mostrar uma outra dica de acelerar o cálculo dentro da regra de 3. Vamos lá, olha só. Nós temos uma fábrica de tênis que necessitou aumentar a sua produção diária para atender a alta demanda ocasionada pela chegada da Copa do Mundo. Beleza, todo mundo está querendo jogar futebol agora, né? Aí vai comprar tênis, vai comprar bola, vai comprar camiseta de time. Aqui no caso nós estamos falando dos tênis. Então, para atender essa alta demanda, a empresa comprou mais 3 máquinas para o seu chão de fábrica, ficando com 8 máquinas. Galera, então se depois de comprar 3, ela ficou com 8 máquinas, então quer dizer que antes tinha quantas máquinas? 8 menos 3, antes tinha 5 máquinas. Então, antes tinha 5 máquinas e depois passou a ter 8 máquinas. Beleza, tá aqui, ó, já tô anotando minhas informações. E ele fala, antes da mudança, mudança, que tá escrito errado, esse N tá no lugar errado. Então, antes da mudança, fabricava-se 250 tênis por dia. Então, nós tínhamos, quando tinha 5 máquinas, fabricava-se 250 tênis. Daí eu pergunto, ó, depois da mudança, podemos afirmar que houve um aumento de quanto? Então eu quero saber, depois da mudança, quanto que eu vou fabricar? Né? Olha só, isso aqui são 2 grandezas proporcionais, a quantidade de máquinas e a quantidade de tênis produzidos por dia. Então eu tenho, cada vez que eu aumento a quantidade de máquinas, eu tenho mais tênis produzidos. Então, como deu uma flechinha para cima nas 2 grandezas, eu tenho aqui uma regra de 3 direta. Então eu posso utilizar aquelas manhas que eu acabei de falar, né? Eu posso utilizar a manha de simplificar na mesma coluna e simplificar na mesma linha. Então eu poderia simplificar aqui, ó, 5
250, ó, tá vendo que tá na mesma linha? Então eu posso simplificar por 5, que vai dar 1 aqui, e simplificando por 5, o 250 vai dar 50. Então já simplifiquei, já fiz aquela manha, a primeira manha que eu tive lá na questão anterior. Mas eu poderia também aplicar uma outra manha, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só, eu tenho aqui uma proporção que eu enxergo nessa regra de 3. Vejam só, aqui nessa coluna, ó, vocês estão vendo que o número 1, para virar número 8, simplesmente multiplicou por 8? Então eu acabei de enxergar a proporção que acontece nessa coluna aqui. A proporção é multiplicar por 8. E se nós temos uma regra de 3 direta, aqui a proporção vai ser a mesma desse lado, vai multiplicar por 8 também. Então, sempre que eu enxergo uma proporção, eu posso aplicar a proporção. Então, a interrogação, que é o que eu estou procurando, nada mais é do que o número que estava aqui em cima, que eu já simplifiquei, então eu ignoro 250, agora para mim é 50. Eu pego aqui, ó, 50 vezes 8, vai me dar a interrogação. Então, a interrogação é 50 vezes 8. Como é que eu faço de cabeça? Eu pego 5 vezes 8, dá 40, mas agora eu boto o zero que eu ignorei, 400. Então, 8 máquinas irão produzir 400 tênis. Vejam que eu fiz as duas manhas numa só, né? Eu fiz a manha de simplificar a linha e fiz a manha de enxergar a proporção. Mas e se eu não tivesse feito a manha da simplificação? Vamos ver como é que ficaria. Olha só, eu teria 5 máquinas, produzem 250 tênis. E 8 máquinas produzem quantas? Eu poderia enxergar também a proporção acontecendo na linha. Olha aqui, ó, qual é a proporção que ocorreu na linha aqui assim? O número 5 para virar 250, na verdade só multiplicou por 50. Ó, o 5 vezes 50 dá 250. Então, se eu enxerguei essa proporção aqui na linha, aqui embaixo vai ocorrer a mesma proporção, vai ter que multiplicar por 50. Então, rapidamente, eu enxergo a proporção na regra de 3 e não preciso efetuar a multiplicação cruzada. Eu simplesmente sei que a interrogação aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser o número que estava antes vezes 50. E 8 vezes 50, eu faço 8 vezes 5, que dá 40. E agora eu boto o zero que eu ignorei, 400. Deu o mesmo resultado, galera. Várias maneiras da gente fazer. Legal, então agora a gente só vai responder o comando da questão, né? Se com 8 máquinas eu produzo 400 tênis diariamente, então ele fala, depois da mudança podemos afirmar que houve um aumento de quanto? Vejam que a resposta não é a letra bravo, porque 400 não é quanto aumentou. 400 é quanto eu passei a produzir. Eu produzia 250, passei a produzir 400. Quanto que aumentou? Aumentou 400 menos 250. Eu faço a diferença para encontrar quanto que aumentou, dá 150. Agora sim, ó, gabarito letra eco. Beleza, galera? Então olha aqui, ó, 2 dicas matadoras para vocês aí para acelerar o cálculo durante uma regra de 3, que cai muito no Enem, pessoal. O Enem adora a regra de 3. Vocês vão enxergar 2, 3, 4, 5 questões na prova que envolvem regra de 3 e a gente pode aplicar essa manha aqui para acelerar e ganhar alguns segundos. Qualquer 10 segundos que a gente consegue economizar ajuda, porque você sabe, a prova de matemática do Enem, ela é pesada, são várias questões, tudo que a gente conseguir reduzir de tempo, a gente consegue ganhar. Reduz 10 segundos num, aumenta 10 segundos naquela outra que está mais difícil. Reduz 30 segundos, aumenta 30 segundos para outra lá que é uma questão mais difícil. É um pontinho a mais que a gente consegue receber. Beleza, pessoal? Então, olha só. Dá uma olhada aqui em outras dicas que eu tenho lá no meu canal também. Procurem aí no YouTube, canal do Professor Caju, sou eu aqui. Eu queria mandar um abraço pro meu grande amigo, professor Lobão, aqui do canal Mais Gel, que deu essa oportunidade da gente fazer esse dicão aqui assim, né? Trazendo algumas dicas legais para a prova do Enem. Então, grande abraço, grande beijo, boa prova para vocês. Nos vemos mais tarde. Valeu!